Olá, crianças do Chácara Kids! Tudo bem com vocês? Estamos nesse mês de março muito felizes de encontrar cada um de vocês. É mesmo, porque cada um com o seu jeito especial, com o seu jeito próprio de ser, contribui e ajuda muito a gente crescer no Chácara Kids. Isso mesmo, porque você sabia que cada um que está aí do outro lado me assistindo foi feito de forma especial, admirável. É isso que fala o nosso versículo esse mês. Vamos lá relembrar? Está no Salmo 139, 14. Olha o que fala. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Salmo 139, 14. E é disso que a gente tem certeza, da nossa individualidade, que Deus fez a gente de um modo especial, admirável, e cada um é diferente do outro, mas cada um de forma especial e admirável, porque foi assim que Deus nos fez. Individualidade, que é o tema que a gente está estudando esse mês, é descobrir quem você está destinado a ser para fazer a diferença. Isso mesmo. O que você tem de diferente dos demais? O que você tem de diferente dos seus amigos, dos seus irmãos? Isso Deus colocou em você para fazer a diferença onde você estiver. Isso mesmo. E hoje eu vou contar para vocês a história de uma mulher chamada Lídia. Lídia morava em uma cidade chamada Tiatira. Isso. E lá nessa cidade, a Lídia cresceu ouvindo falar de muitos deuses, falsos deuses. Mas a Lídia tinha no coração dela que ela queria conhecer sobre o Deus que os judeus adoravam, que para ela era o Deus verdadeiro. E a Lídia sempre buscava isso, conhecer ao Deus verdadeiro, o Deus que os judeus adoravam. A Lídia, gente, ela era uma mulher muito dinâmica, ela tinha um dom, um trabalho especial. Ela fazia tecidos e os tecidos que a Lídia fazia, nossa, eram muito caprichados. Olha só, ela fazia muitos tecidos, mas a especialidade da Lídia era trabalhar com tecidos roxos. É, tia, sabe? Naquela época, a cor púrpura roxa era uma cor muito difícil de ser colocada no tecido, de ser feito um tecido daquela cor. Então, por isso, a pessoa que sabia fazer um tecido daquele, ela vendia aquele tecido por um preço alto, ele era um tecido muito valioso. E a Lídia sabia fazer aquilo. E ela vendia os seus tecidos, isso mesmo. Um dia, Lídia saiu da sua casa em Tiatira e foi para a cidade de Filipos para vender. Filipos era uma cidade grande e lá na cidade de Filipos ela ia fazer muitos negócios, ia vender muitos tecidos. Mas ao chegar em Filipos, Lídia encontrou um grupo de mulheres que se reunia à beira de um rio para estudar sobre Deus. O Deus verdadeiro, não aqueles falsos deuses que a Lídia tinha ouvido falar quando era criança, mas o Deus verdadeiro. E a Lídia, gente, gostava muito de ouvir sobre Deus ali com aquelas mulheres, mas ela não sabia nada sobre Jesus. Mas isso estava prestes a ser mudado. Naquele mesmo tempo, em outro lugar, numa outra cidade, o apóstolo Paulo, quem se lembra do Paulo? Ele estava pronto para fazer uma viagem. Mas, ao descansar, Paulo teve uma visão. Nessa visão, aparecia um homem que era da região de Filipos, da Macedônia, né? De onde Filipos ficava nesse lugar maior que era a Macedônia. E esse homem, na visão de Paulo, aparecia e falava:
passe adiante, vá para a Macedônia, nós precisamos de ajuda. Era essa a visão que Paulo tinha. Quando Paulo acordou, ele não ia para a Macedônia, mas ele avisou os seus amigos, Silas e outros amigos que estavam com ele, e falou: olha, eu tive uma visão que veio de Deus, e nessa visão um homem falava que eles precisavam de ajuda na Macedônia. Então, vamos preparar nossas malas, vamos pegar um navio e vamos até Macedônia. Quando Paulo chegou na Macedônia, na cidade de Filipos, ele avistou mulheres que estavam o quê? Lembra? Estudando sobre Deus. Elas estavam à beira de um rio estudando sobre Deus. Quando Paulo chegou ali, ele pôde falar para aquelas mulheres sobre o grande amor de Deus, sobre como Deus tinha manifestado o seu amor entre nós através de Jesus. Paulo contou então que Jesus nasceu, que Jesus morreu pelos nossos pecados e que Jesus ressuscitou. Gente, quando a Lídia ouviu aquela história, aquilo tudo que Paulo estava falando sobre Jesus, a Lídia fala na Bíblia que Deus abriu o coração dela e ela entendeu toda aquela mensagem que Paulo estava falando. Ela entendeu que ela precisava e que ela acreditava que Jesus era o Salvador do mundo. Lídia entendeu que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, Jesus. E Lídia, então, pediu naquele dia que Paulo batizasse a ela, ali naquele rio. E não só a Lídia foi batizada, mas toda a família dela. Olha que legal. E Lídia, agora que ela tinha Jesus no seu coração, que ela conhecia o verdadeiro Deus, ela pensou como ela poderia ajudar as outras pessoas com aquilo que ela tinha, com aquilo que ela sabia fazer. Então, Lídia, como eu contei para vocês, que era uma mulher de negócios, uma comerciante, uma empresária, ela falou assim: olha, Paulo, eu gostaria que você e seus amigos fossem ficar na minha casa. Vocês podem ficar quanto tempo precisarem. Ali na minha casa eu vou dar cama, comida para vocês, vocês podem descansar, tomar um banho e durante o dia sair para vocês poderem falar de Jesus para as outras pessoas. Se vocês veem a mim como uma pessoa cristã, como alguém que aceitou Jesus, por favor, fiquem na minha casa. Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. E depois, enquanto eles falavam de Jesus, eles foram presos, Paulo e Silas. Mas quando eles saíram da prisão, adivinha o que aconteceu? Eles voltaram para a casa de Lídia. Isso mesmo, Lídia disponibilizou, deixou ali para que eles pudessem voltar para a casa dela. Ela utilizou aquilo que ela tinha, a casa, os bens que ela tinha, a comida que ela tinha para dividir com aqueles apóstolos, com aquelas pessoas que estavam falando de Jesus lá na cidade de Filipos, de Tiatira, por toda a Macedônia. Olha que legal. Lídia foi um exemplo para a gente disso aqui. Use os seus dons para ajudar aos outros. Sério, a gente tem alguma coisa que Deus colocou ali, às vezes mais de uma, que você sabe fazer muito bem. E sabe, você pode usar isso para ajudar as outras pessoas. Assim como Lídia fez. Ela usou aquilo que ela sabia fazer, que era vender tecidos e ganhar dinheiro, para abençoar a vida de outras pessoas. E quando ela deixou que Paulo ficasse na casa dela, Paulo pôde contar de Jesus para outras pessoas. Olha que legal, Você abençoa a vida de uma pessoa que abençoa a vida de outras. E é isso que Deus está nos convidando para fazer. Vamos abaixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos para a gente fazer essa oração. Querido Deus, é muito legal ver a história da Lídia
e saber como ela usou os dons e as coisas que ela tinha para ajudar e para abençoar a vida de outras pessoas. Nos ajude, Deus, a olhar para o que temos, para o que sabemos fazer, para usarmos esses dons, esses talentos, as coisas que temos para ajudar outras pessoas. Nos dê ideias de como nós podemos usar aquilo que a gente sabe fazer para ajudar outras pessoas. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Use seus dons para ajudar as pessoas. Pense aí, o que você sabe bem fazer? É desenhar, é ler, é fazer contas de matemática? Como você pode usar esse dom para ajudar as pessoas? Que Deus nos abençoe e que a gente possa colocar em prática essa lição. Uma boa semana para vocês!